Presidente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por isso que eu estou perguntando, Paulo. Mas, bom, primeiro, vocês sabem que a gente gosta aqui de, antes da reunião, conversar, brincar e relaxar, mas esse é um momento muito importante aí para a CNB, para a nossa gestão, para nossas federações, para todos os nossos hospitais e filantrópicos e Santas Casas do Brasil. Primeiro, nós, quando assumimos, colocamos isso de uma forma muito transparente, muito clara, com o nosso presidente, fomos apoiados por todas as federações, que a CNB tinha que buscar parcerias de uma forma definitiva com a iniciativa privada para trazer tanto para a CNB como para as federações e principalmente para nossos hospitais, certo? Dentro dessa parceria, retornos efetivos de entregas da CNB para nossos hospitais e, consequentemente, para nossas federações. E esse projeto já vinha há algum tempo, né, e não tinha aí um novo formato. E um velho parceiro, velho amigo, Paulo, MV, muitas vezes se confundem aí dentro da história, né, da CNB, dentro da história das lutas, tanto dos apoios nos congressos, do apoio nas nossas ações, como no apoio realmente da nossa CNB, das nossas Santas Casas, com essa empresa que é a empresa MV, que também MV se confunde com o Paulo Magno. Né? Quando eu falo se confunde, é porque são marcas fortes que trazem aí ações fortes com o seu presidente, com a CNB e com nossos hospitais. E agora, hoje, né, a gente iniciou também com uma ação muito forte dessas parcerias e de nós termos, né, dados sobre a nossa filantropia, sobre as nossas Santas Casas, os hospitais filantrópicos. Nós já temos um parceiro que nos ajudou muito a hoje sabermos quem nós somos, quantitativamente, qualitativamente, né? E isso tem nos ajudado. Aconteceu alguma coisa? Não estou ouvindo nada. Eu também não estou ouvindo nada. Exato. Nós somos modificados para participantes e não conseguimos mais ouvir nem fazer nada. Essas tecnologias é um negócio espetacular. Controle de acesso do governo federal mudou o nosso status. Voltando. Mirócles. O que você fez aí, Mirócles? Você está sem áudio, Mirócles. Você está sem áudio. Está sem áudio, Mirócles. O Mirócles bloqueou todo mundo. O que é isso, mano? O Mirócles quer falar sozinho, né? Acho que ele ficou meio emocionado, viu, Paulo? Mas, então, todos ouvindo agora? Todos ouvindo bem? Sim. Dando continuidade, eu não sei aonde parei, mas estamos falando, certo? Dessa parceria que ela é histórica, com o apoio da ANV com a CNB, tanto do apoio institucional nos congressos, nos eventos, como também aos nossos hospitais, e que a ANV ela se confunde com o Paulo, que também já foi presidente de federação, é um grande, conhece a fundo as nossas instituições, a história da nossa instituição. E, como eu disse, eu não sei se eu repito, né? A CNB ela procurou, em nossa gestão, de uma forma transparente, de uma forma clara, a parceria com a iniciativa privada, para que isso nós pudéssemos trazer e levar o retorno, certo, para as nossas federações e os nossos hospitais. Enfim, nós possamos realmente entregar, não só institucionalmente, através dos órgãos que nós somos ligados, Ministério da Saúde,
município, estado, mas também entregar, junto com a iniciativa privada, ações de fato e que tenham um retorno efetivo. E aqui nós estamos falando, né, sobre o lançamento hoje em fila, um projeto que já existia, mas de alguma forma, tanto da CNB como acredito que a DNV, houve uma acomodação, e isso liderado pelo Mário, liderado aí pelo Sócrates e por demais da NV, fomos aí em busca de dar uma nova roupagem e trazer, de fato, agora, uma ação mais forte, né, para que nós possamos criar um maior número de hospitais e tenhamos aí, para os hospitais, como também para o setor, essas informações necessárias e para que nós possamos aí ter uma análise de dados e termos cada dia mais, conhecermos cada dia mais as nossas instituições. Então, eu fico muito feliz, Mário, e agradeço aí a sua ação junto com o nosso pessoal da NV, tá? De nós estarmos hoje lançando mais um produto, mais uma parceria da CNB, para que nós possamos realmente entregar os nossos hospitais. E eu queria agora, se me permite, passar a palavra para o Paulo, tá, Paulo? Para que se você possa se pronunciar aí sobre o nosso projeto e sobre essa parceria aí, MV e CNB. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a você, Mirocles, pelas bonitas palavras. Nós caminhamos há muito tempo de mãos dadas. Eu comecei minha vida dentro de um hospital filantrópico e tenho um carinho excepcional. A gente está concluindo um livro que a gente vai lançar e eu estou buscando comprovações, mas a gente esteve, para vocês terem ideia, eu estive em todos os eventos da CNB desde 1986. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. Eu já consegui umas 10 fotos dos eventos no tempo. Eu tenho de 88 em Curitiba, e o primeiro eu estou atrás, que acho que foi em São Paulo, que o Antônio Hermílio falou. Eu me lembro muito bem que eu estava com a Fátima e o Peronde sentados. Foi quando eu conheci o Peronde. Somos pré-históricos. Então, eu tenho uma expressão que eu uso muito. Eu olho muito para frente, eu procuro olhar o mundo, o que vai acontecer para a gente poder produzir situações que melhoram o ecossistema onde nós vivemos. É absoluto que o nosso mercado de saúde ele está vivendo um momento de transição, um momento extremamente difícil, um momento difícil em todos os setores. A MV trabalha em todas as áreas. De cada 3 Unimeds, nós temos 2. Os hospitais privados, a gente tem uma fortaleza muito grande para nós. E o que a gente tem visto é operadoras, né? A gente tem algo como 100 operadoras como clientes nossos. E o que a gente tem visto são muitas dificuldades. Os custos aumentaram, assim como os próprios custos da MV, que aumentaram muito durante a pandemia. As reinternações, as novas doenças que fizeram que os planos passassem a ter mais custos, os insumos nos hospitais passaram a ficar mais caros, e a pressão dos planos em relação aos hospitais começou a ficar muito grande. Então, isso gerou um cenário que ele é muito difícil, inclusive pensando com o que tem pela frente, que é possível piso de enfermagem, rol de procedimentos e outras coisas que poderão advir. Falo tudo isso para expressar para vocês algo que eu tenho instigado muito a CNB nos últimos tempos, que se refere como nós podermos atuar, ser 1.800 hospitais, sei lá, 800 entidades, como a gente consegue trabalhar e construir sinergias de atuação entre os diversos segmentos do nosso meio filantrópico. Como a gente consegue fazer que cada uma das federações crie um ecossistema
não só de representatividade, mas um ecossistema que possa tirar a nossa percepção do mercado eu uso muito uma expressão que me incomoda muito, que nós somos mendigos, que nós agimos como mendigos e nós somos pouco valorizados por fazermos isso. Então, se a gente conseguir construir hubs de atuação em cada uma das regiões, ou em cada uma das federações onde nós estamos, que a gente comece com pequenas coisas. Por exemplo, esse projeto que nós estamos fazendo. Eu acho que esse projeto que estamos dando o start aqui, ele vai poder, se esse grupo se unir no sentido de facilitar esse conjunto de dados que nós vamos trazer, nós podemos construir para nós. Tem algum fone tá ligado? Passou. Construir para nós um ecossistema que ele já é o maior, mas ele pode ser o melhor, ele pode ser o mais percebido pelo outro lado da rua. Eu há uns 8 anos atrás, eu acho, eu estava com o Brito e com o Perondi num jantar. Eu acho, não tenho certeza se o Miroca estava junto, mas eu usei uma expressão que eu quero dizer para vocês. Eu não gostaria de, como muitos de vocês, em algum momento ali na frente, ter passado pelo sistema e não deixar ele melhor do que ele era quando nós chegamos lá atrás. Nós ajudamos, sim, a muitas coisas acontecer nesse sistema. Cada um de vocês, cada um de nós, tem muitas contribuições que já aconteceram. Durante a pandemia, dentro do Congresso Nacional, a ação da CMB permitiu um aumento bastante grande da percepção do que nós somos. Mas isso, na minha visão, é apenas um degrau que nós podemos construir. E dado é algo que eu diria assim, que é essencial para a gente poder mostrar o que nós somos. Um dos pontos que eu gostaria que vocês olhassem sempre com muito carinho nesse projeto, eu vou estar patrocinando sempre que eu puder. Eu diria que eu e o Mário, assim, a gente vai estar sempre olhando de como vai ser feito. Mas uma das coisas que vocês têm que pensar quando se fala em dado, não adianta aqui no meio, o Sócrates, a equipe dele, criar um indicador e nós voltarmos para a nossa casa, cada um deles tratar esse indicador de uma forma. Se tivermos que discutir 1, 2, 10 vezes a respeito do que é que nós queremos com aquele dado, que se a gente pensar o cálculo de doente dia que nós temos dentro do nosso ecossistema, eu posso dizer para vocês que deve ter aí 2 ou 3 dezenas de formas de cálculo. Isso está errado. Quando a gente fala de gestão, os dados eles precisam ter a mesma percepção e o mesmo lugar de onde eles saem. Estava dizendo para o Sócrates ontem, nós vamos começar lançando esses dados de forma de cada um. Mas eu entendo que, no paralelo, nós devemos criar robôs que vão garantir que esses dados sejam inseridos na plataforma de forma automática. E as tecnologias, elas permitem que nós façamos isso. A MV tem várias coisas que ela faz no mundo MV, no mundo de outros fornecedores. Então, nós precisamos incluir isso como meta clara. Eu não acredito que no tempo tecnologias que têm dados inseridos
na mão, ela perdure por muito tempo. O desafio que as nossas instituições elas têm poucos processos estabelecidos. Então, quando eu falo de hubs, de infraestruturas que possam ajudar o ecossistema local. Miroca, se tu puder puxar a câmera um pouquinho, eu queria ver essa sua cara bonita, que está só na metade. Puxa para a esquerda, sei lá. Então, para mim terminar, eu queria dizer assim, que nós temos muita oportunidade. Continua só. Aí, olha como o nosso presidente é bonito. Isso é uma coisa que é excepcional. Nós temos muita oportunidade de nos avançarmos. E acho que nós falamos muito e conseguimos pouco. Esse grupo também estava... quando a gente criou o grupo do Conselho, nós estávamos lá na Santa Casa de Belo Horizonte, sei lá, meia dúzia de anos, 8 anos atrás, sei lá quanto. Talvez foi uma das grandes coisas que a CMB construiu. E esse grupo de vocês aqui, se a gente olhar esse grupo para pensar a gestão e começar a fazer uma célula, eu digo muito para os clientes da MV, vou sair um pouquinho para o outro lado. Eu como na área de filantropia, o Mário sabe muito bem, a gente cuida de 2 hospitais em Jaboatão dos Guararapes, que são 400 leitos, 100 leitos de UTI, a maior UTI neonatal do estado de Pernambuco. Isso representa lá mais de 70% da saúde do município. E quando eu digo, voltando para cá, eu digo para os clientes dizendo o seguinte, que a maior consultoria que alguém pode contratar é aquela consultoria que alguém já fez dentro do ecossistema, dos iguais fazendo coisas iguais, copiando, botando debaixo do braço e replicando os modelos. Nós temos muito a fazer. O Mário já circulou por esse Brasil inteiro, já viu centenas de cases, né? Nós temos que cada vez mais aproveitar esses cases para nós melhorarmos. É ruim a nosso financiamento, mas quando nós temos capacidade de gestão, informações, trazendo os entes públicos para dentro, nós temos centenas de cases de sucesso. Tanto é que nós estamos vivos hoje por causa dessas negociações. Então, me alonguei muito, mas eu precisava muito dizer isso para vocês e o momento é oportuno. Podemos muito mais do que nós fizemos até agora. Muito obrigado. Paulo, obrigado aí pelas tuas palavras. Sócrates, você quer falar, meu amigo? Presidente Miroca, eu também te agradeço muito pela confiança, por dar aí a oportunidade da gente poder construir essa evolução, né? A gente entregar na CMB é um desafio sempre constante e de persistência, né? E fundamental para esse processo é a gente conseguir se reunir com os parceiros. Então, Ô, Mário, tem algum microfone ligado do teu lado aí, alguma coisa? Eu estou vendo que está dando um eco. Agora Melhorou? foi, era o microfone do Miroca. Tá. Então, eu quero muito aí agradecer aí a você, Paulo, por acreditar, né? Por nos dar a oportunidade de evoluirmos juntos. E quando você fala que você é pré-histórico na CMB, você, na verdade, continua tendo uma juventude gigante ao nos estimular e a nos incentivar e a nos provocar a estar sempre evoluindo. Então, é sempre muito bom e prazeroso para a gente ter uma pessoa que tem tanta energia para contribuir ao lado, né? Tá do lado de uma pessoa que nos traz essa energia de evolução. Então, eu quero muito agradecer ao Sócrates, o empenho dele, a persistência também em se falar, vamos continuar com esse projeto, vamos continuar, vamos evoluir, né? A Kelly, ao Pedro Melo, ao time da CMB, Gabi, o Kelvin, e em especial a possibilidade, Paulo, que você nos deu aí
de poder estar contando com a Ana Flávia, que vem com uma energia que cativa todos nós nesse projeto, com conhecimento, com capacidade de nos ajudar a nos transformarmos da forma como a gente almeja. E eu só quero fazer um agradecimento especial na pessoa do presidente Memberg, que está acompanhando a gente no Conselho Consultivo, porque esse projeto, ele nasceu lá com o Conselho Consultivo, como você lembrou, né, Paulo, em Belo Horizonte, e a gente tem muitos hospitais do Conselho Consultivo que, por mais que a gente demorasse para dar uma resposta de evolução a esse projeto, em maneira alguma nunca pensou em nos abandonar. E a gente tem muito hospital aqui nos acompanhando agora, que foi também, e que manteve esse projeto e consequentemente alimentou a necessidade da CMB e da MV juntos darem uma resposta de evolução, que é o que a gente apresenta hoje para todos os hospitais que estão nos acompanhando. Então, a gente também deseja muito, Paulo, que este projeto seja mais um exemplo concreto daquilo que a gente né, da estrutura e da grande rede hospitalar que a gente forma quando a gente está junto, quando a gente está integrado e focado no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E os indicadores, o Infila, os insights de filantropia, ele vem para concretizar essa força que ela pode ser desenvolvida em muitos outros lugares e de muitas outras formas, seja no parlamento, seja no Ministério da Saúde, né? Seja no integrar para comprarmos juntos, que é um outro projeto que a CMB vem desenvolvendo. Então, são essas forças, e quando a gente começa a concretizar isso no coração de cada gestor do hospital, seja do grande hospital que a gente tem, e seja do pequeno hospital que também a gente tem, né? A gente começa realmente a construir caminhos diferentes e que façam e que podem fazer a filantropia ocupar o lugar que merece na saúde do país. Então, muito obrigado a todos vocês que acreditaram, a esses hospitais que estão com a gente até hoje no projeto Indicadores 50+, que a partir de hoje a gente tem a honra e a alegria de compartilhar com vocês como o Insights de Filantropia, o Infila. E aí eu passo a palavra, Gabi, para que você faça aí a condução do processo e a gente possa apresentar de uma maneira especial a todos que nos acompanham o que a gente quer evoluir de agora para frente. Obrigada, Mário. Obrigada pela presença de todos que estão aqui com a gente hoje. Vou compartilhar minha tela. A ideia é que seja uma apresentação que vocês possam tirar dúvidas também. Ao final da apresentação, a gente vai liberar para isso. E Sócrates, Ana e Kelly, fiquem à vontade para complementar tudo, para todo mundo entender direitinho do que se trata o projeto e como a gente vai evoluir com isso. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Gabi. Sim. Perfeito, pessoal. Então, é com prazer, né, que a gente apresenta a vocês a evolução do projeto de indicadores da CMB, em parceria com a MV, que se chama Infila. A gente trouxe um pouco da essência, né, do que é a marca do Infila, para vocês entenderem como ela foi construída rapidamente. Então, basicamente, a gente fala, né, que o Infila é um projeto de indicadores. Então, a gente tem conexão de dados, né? A gente tem um objetivo em comum por trás do projeto, que é determinar esses indicadores e entender como interpretá-los, né, com os insights filantrópicos, e a questão das pessoas de mãos dadas que representam muito a filantropia, né, como foi citado pelo Paulo, Mirócles e Mário, a questão da união dos filantrópicos para evoluirmos em gestão também. Então, o objetivo do projeto, ele é proporcionar às Santas Casas, né, e aos hospitais filantrópicos uma consultoria especializada para essa análise de dados. Então, a gente vai trabalhar com desempenho financeiro, operacional, recursos humanos e assistencial inicialmente, e a gente visa apresentar insights, né, que melhorem esses resultados e subsidiem a decisão, a tomada de decisão do gestor e a própria gestão estratégica e eficiente das informações.
Então, os objetivos, né, específicos do nosso projeto tem, dentre eles, o envio de relatórios analíticos personalizados e periódicos para cada instituição. A gente possibilita o contato com outras instituições, que é o que a gente chama de benchmarking de melhores práticas. Então, no projeto, vocês terão contato com hospitais, né, e santas casas que tenham o mesmo porte, ou seja, do mesmo nicho que o nicho do seu hospital. Consequentemente, nós temos a gestão facilitada, então a gente mensura e analisa, né, tudo que está sendo mensurado. Desenvolvemos comparativos com o mercado e consolidamos informações estratégicas sobre todo o nosso setor filantrópico. Então, esse é o objetivo geral, né, do nosso projeto. Como a gente faz isso, né? Então, basicamente, o fluxograma do projeto em fila, ele tem como primeira etapa a adesão. Então, primeiro é o cadastro da instituição. A gente vai mostrar como se cadastrar mais ao final da apresentação. O segundo passo é o onboarding. Então, a gente vai vocês participam da apresentação individual sobre o Infila, tiram todas as dúvidas diretamente com a Ana, que é a nossa consultora especializada. E recebem, né, o acesso ao sistema de indicadores. Mensalmente, como terceiro passo, vocês vão receber o relatório desses resultados de indicadores via a plataforma da MV, e também temos os relatórios trimestrais, né, que tratam dos insights dessas mensurações desses 3 meses, também feito, né, realizado pela nossa consultoria, para melhoria dos números da sua gestão. E também temos a oportunidade, né, das reuniões periódicas para a discussão dos resultados, que a gente denominou em Filamite. E aí a gente vai apresentar lá, nessas reuniões periódicas, os cases de sucesso dos nossos hospitais, que estão tendo evolução tanto na parte de mensuração de indicadores, quanto nos insights, né, como eles estão melhorando os indicadores para trazer isso à vista, né, de todos os stakeholders do hospital. Como resultado, a gente tem como principal objetivo do projeto, né, de ter um resultado, a análise técnica, né, desses indicadores e as possíveis causas dos resultados desses indicadores. Então, todos os itens que eu citei como entregas do projeto, que seria o envio mensal, né, da mensuração dos indicadores, esse envio trimestral do relatório de insights, e a consultoria especializada, que também entra no projeto, a gente tem, consequentemente, as causas dos resultados, as estratégias de melhoria, né, quais os planos de ação a gente consegue determinar para melhorar esses números e como esses resultados podem ser utilizados para benefício da instituição. Então, esses são os nossos principais resultados de entrega. A gente vai trazer aqui agora os indicadores iniciais, né? O projeto ele inicia com 8 indicadores de mensuração: margem EBITDA, taxa de ocupação operacional, média de permanência, índice de giro de leitos, índice de intervalo de substituição, contas faturadas dentro da competência, índice de glosas, prazo médio de recebimento. Esses são os primeiros indicadores que já vão ser incluídos na plataforma automaticamente. E a gente tem algumas outras fases, né? Que são Posso fases... fazer uma pergunta? Claro. Fica à vontade. Todos vocês que estão aqui, eu não sei quantos hospitais tem, volta a relação dos indicadores. Todos estão, como é que se diz, seguros que esses dados existem de forma prática nos hospitais que participam do programa. Isso é uma informação que a gente vai ter que trabalhar para frente, porque são indicadores muito bonitos. A gente tem essa percepção. Mas, Mário, desculpa, eu estou perguntando porque eu não participei da elaboração de tudo isso, eu queria entender um pouquinho. Quer responder, Sócrates? Eu posso responder? Pode responder, Mário, fica à vontade. Tá. Sim, Paulo, a gente optou por esses 8, primeiro porque você gerar inicialmente com o propósito que o projeto tem, de analisar realmente, de provocar, de estimular a análise desses indicadores e a comparabilidade, o network deles
você começar com 40, com 50, ele a gente não atinge o resultado proposto, né? Eles Então, são fantásticos. A minha dúvida é se as nossas instituições estão preparadas para produzir esses indicadores e qual é, inclusive, se vocês tiveram, se vocês tiveram uma reunião para estabelecer uma forma equânime de que esse indicador possa ser apresentado. Me desculpem se porventura isso já foi feito, eu não participei, então eu estou questionando para poder contribuir. Sim, Paulo, vou passar a palavra para a Ana Flávia, mas a gente tem muito amadurecido para a gente aqui o numerador, o denominador e a forma de se calcular esses 8 indicadores para que a gente não incorra nos mesmos problemas que a gente teve quando a gente abriu para que fossem definidos como cada hospital calcula este número. Então, para gerar a comparabilidade, os resultados que a gente almeja, a proposta de como chegar nesses indicadores, elas estão muito amadurecidas no projeto, e muitos dos nossos hospitais que já estão com a gente no projeto, que é o nosso laboratório, eles já geram esses dados de uma maneira muito tranquila e muito clara e transparente. Então, nós não teremos dificuldades maiores, não, em poder gerar essa informação de maneira que permita a gente alcançar os resultados almejados. Perfeito, Ana Flávia? Me permita, Mário. Eu acho que o Paulo colocou, só para contribuir, eu que vivo em chão de hospital e em hospital pequeno, a segurança desses hospitais que estão, acho que tem um sistema, que a maioria tem o sistema, o próprio sistema NV, a segurança de passar a informação, a segurança de estar buscando, né, dentro dessas instituições, conferindo com essas instituições, que já são instituições que vão agregar a esse projeto, a esses dados de fato reais, né? Porque muitas vezes instituições como a nossa, a minha mesmo aqui, nós estamos passando agora pelo próprio processo de também aqui, tanto do sistema NV como de consultoria dos processos, né? E a gente vê muita falha, né, dentro do próprio sistema, não do sistema, mas de alimentação para o sistema. Então, eu acho que essa é uma observação que o Paulo colocou, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu, como chão de hospital, eu acho que tem que ter um olhar também do próprio ANV quanto às informações que essas instituições estão gerando, né? Então, tipo assim, conferir com essas instituições, ajudar essas instituições com o próprio sistema, né, a ter as informações realmente reais. Então, eu acho que era essa contribuição que eu queria colocar como gestor de um hospital, pequeno hospital aqui, e a gente está passando por esse processo agora necessário, porque nós não tínhamos essas informações. Eu acho que tem que ser visto isso dentro do projeto, essas instituições que estão alimentando, ajudar essas instituições que estão alimentando e conferir. Criar um modelinho de copia e cola, minimamente, porque isso é um amadurecimento de cultura de medir. Eu rodo esse Brasil quase como notícia ruim, só vendendo notícia boa, e eu vejo assim, ó, como é que se diz assim, ó, a forma de fazer ou o hábito de medir não é uma realidade ainda firme no nosso meio. Entendido. Aqui vai ser. E é por isso que a gente retrocedeu um pouco na questão de buscar automaticamente esses dados, né, Paulo? Porque não basta você ter a oportunidade, a ferramenta e a tecnologia de simplesmente buscar o dado. É preciso que essas instituições compreendam e nos ajude e tenha conosco a responsabilidade de nos ajudar a gerar esse dado. Então, a gente vai estar, assim, realmente amadurecido com isso e focado em integrar e fazer essas instituições compreenderem o dado que a gente está buscando, né? Mas, Ana Flávia, complementa para mim, fazendo favor. Muito obrigada, Mário. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Paulo,
Essa questão da confiabilidade do dado, ela foi o tema da primeira reunião que o time teve. Foi uma preocupação que o Mário trouxe para a gente, até porque é nisso que vai esfiar a credibilidade do que nós vamos construir juntos, né? Então, foi definido para esses 8 indicadores toda uma compilação, uma revisão de ficha técnica, padronização da construção do dado, e um dos papéis que eu, como coordenadora dos dados, junto com as instituições, um dos meus papéis vai ser acompanhar e validar a veracidade da informação que vai ser encaminhada. Então, é por esse motivo que nós começamos com 8 indicadores, que são 8 indicadores que apoiam já grandemente a tomada de decisão, a fórmula que vai ser utilizada, a maneira como ela vai ser, o dado vai ser, né, incorporado, de onde ele vai sair, já foi validado. É meu papel trabalhar essa construção e esse acompanhamento junto com cada instituição, entender se tem algum dado que está muito desviado, está fora do cenário, ou, eventualmente, tenha sido, né, trabalhado de maneira equivocada na hora, né, da incorporação do dado, para que a gente possa, de verdade, fazer comparações que agreguem valor, comparar coisas que sejam semelhantes, e para que a gente consiga, de verdade, trabalhar esses insights positivos aí em busca da eficiência. Então, foi uma preocupação desde o primeiro momento, por isso começamos com 8, traremos outros, a Gabi vai contar aqui como é que vai funcionar, mas a ideia é que, à medida que o processo avance nas próximas fases, ele avance de maneira segura, que a informação que seja trazida seja segura e confiável, validada, para que, de fato, a gente possa utilizar dentro dos nossos insights e na melhoria dos nossos resultados. Então, essa foi a ideia. Gente, só complementando até a pergunta do Paulo e todas as respostas que o Mário, que a Ana deram, que o próprio Mirócles complementou, Paulo, tem sim instituições que já estão preparadas, que estão acostumadas a terem esses números, mas o nosso intuito é ir também além, as que não estão preparadas, junto delas, preparar essa maturidade, né, para que elas também entrem nesse contexto e a gente vá ampliando nessa quantidade de hospitais mais maduros em relação a isso. Sócrates, eu, em vários hospitais filantrópicos, de Santas Casas, que às vezes a gente está conversando, eu sempre digo o seguinte: quando se mede o EBITDA, nós temos uma série de benefícios e nós estamos concorrendo com um hospital, seja um hospital que tem muito SUS ou que tem pouco SUS, e quanto é o benefício que ele poderia ser separado. Eu não estou falando para agora, né, para que a gente pudesse comparar a realidade desse hospital com outro hospital que tem um EBITDA maior e, na verdade, ele não tem os benefícios que nós temos, como os próprios hospitais da ANAP e companhia, como eles fazem. Então, gente, vocês escolheram 8 indicadores muito especiais. Se vocês conseguirem trabalhar isso, é um grande ganho para o nosso setor. Verdade. Perfeito, pessoal. Dando continuidade e complementando também as falas, a ideia, a diferença, né, desse novo projeto é exatamente trazer mais proximidade com a consultoria da Ana, com esses hospitais que ainda não estão preparados e também com os que estão. Então, essa proximidade, ela vai gerar resultados muito positivos de entendimento dos dados, entendimento dos indicadores e como melhorá-los, né, que são os insights filantrópicos. Então, a primeira fase, ela traz esses 8 indicadores, e os próximos, na segunda fase, indicadores da fase 2, nós teremos 46 indicadores mensurados, tá, em 6 áreas de análise. Então, a gente vai iniciar com os 8, mas em um futuro breve, a gente vai complementar com totalizando, né, esses 46 indicadores na área assistencial, operacional, área de pessoas, econômico-financeira, a parte de sustentabilidade ambiental também e segurança do paciente.
Aqui eu vou passar brevemente sobre os indicadores, né, pelos indicadores. Então, tem os indicadores econômicos, financeiros, operacionais, de sustentabilidade, gestão de pessoas, a parte de segurança do paciente e os assistenciais também. Então, a plataforma, ela, né, tem o objetivo de trazer todos esses indicadores no futuro breve, para que a mensuração do hospital ela seja a mais completa possível, né? Além dessa fase 2, nós temos uma terceira fase que também seria implementada no projeto, que seria a parte de nichar as instituições por nível de maturidade. Então, o objetivo principal dessa fase é avaliar os indicadores em comparação, né, com uma comparação nichada segundo características da instituição. Então, Então, o monitoramento por esse nível de maturidade, a gente vai avaliar a divisão das instituições segundo porte, estrutura de gestão e localização. Então, isso vai ser extremamente interessante para a instituição entender, dentro do seu estado, dentro da sua localização, como eu estou em comparação a outros hospitais, né, da minha região. Ou então, de instituições do mesmo porte que o meu, né, da mesma quantidade de leitos ou da mesma estrutura de gestão, como eu estou em comparação a eles, né, e como evoluir, né, para trazer resultados ainda melhores. Então, essa seria a primeira divisão, e também teríamos a diferenciação dos indicadores para acompanhamento dessa evolução, né, da instituição. Então, aqui, a gente tem alguns objetivos secundários, né, que seria a possível criação de um programa de educação voltado para essas instituições, a apresentação, né, de melhores práticas ou das instituições com melhores resultados, e o próprio benchmarking, porque quando a gente tem esse nichamento, né, de porte, estrutura de gestão e localização, a gente consegue ter o benchmarking por porte também para a troca de experiências. Sócrates, pode falar. Só complementando a Gabi nesse ponto, ela colocou que a gente vai ter a divisão, né, por porte, por estrutura, por região, cidade, etc. Mas vocês vão ver que na entrada do projeto vocês terão um questionário enorme, né, e é proposital que seja enorme, porque lá vai ter várias perguntas que nós iremos fazer da instituição, né? Se você possui acreditação, né, o seu range de faturamento, a quantidade de pessoas na sua equipe lá no corpo clínico. Então, vai ter várias perguntas. Isso vai ser muito legal lá na frente, gente, para a gente fazer um cruzamento muito importante desses dados. E esses nichos que nós iremos criar irão aproximar cada vez mais, né, o seu benchmark perante outras instituições. Porque no software vai ter lá a possibilidade de você se comparar com hospitais exatamente, ou pelo menos muito próximo do seu perfil, né? Então, além de porte, estrutura de gestão e localização, a gente terá um leque de outras possibilidades da gente fazer comparação, tá? Gabi, se você me permite, só complementando, até eu explicar o porquê dessas etapas, né? A primeira com 8, a segunda com 46, a terceira é o nichamento, né? Por características semelhantes. Porque, como já foi dito aqui, gente, a gente vai trabalhar de verdade com a transformação a partir da análise de dados. Não adianta, né? Paulo já disse, né? Nossa, vocês escolheram 8, mas são 8 fundamentais. E são 8 que direcionam. A gente vai uniformizar o olhar estratégico, né? Das instituições que vão fazer parte. Então, são 8, e a gente vai trazendo aqueles que se relacionam com esses 8 para melhorar a análise crítica, para trazer insights, né, mais encorpados, e aí, ao longo desse tempo, entram os 46. Então, não vai ser tudo de uma vez. A gente vai fazendo correlação entre os indicadores que se conversam, para a gente entender a questão de causa e efeito entre eles. Traremos outros indicadores dentro desses grupos que vão nos ajudar a olhar maior para a nossa instituição, para que a gente daqui consiga olhar todas elas e a gente consiga fazer aí essas amarrações que se fizerem necessárias para que todo mundo consiga crescer dentro dos resultados. E para aqueles, como já foi dito, que conseguirem se diferenciar dentro desses resultados, a gente vai chamar e a gente vai trocar, porque é um projeto que fala de construção coletiva, todo mundo junto,
E a gente vai entender qual foi a fórmula do sucesso, qual foi o trabalho, a estratégia do trabalho para que a gente possa trocar, dividir e aprender uns com os outros. Só para a gente amarrar essa questão das diversas etapas. Perfeito, exatamente isso. E finalizando, essa seria a última fase, né? Então, a gente vai aqui entrar agora nos critérios de participação e condições comerciais. Queria que o Sócrates fizesse a explicação dessa parte, por gentileza, Sócrates. Não, tá bom. Tá no próximo slide, né, Gabi? Então, basicamente, o software ele vai ter apenas uma mensalidade. Nós chegamos em conversa com a CMB em um valor muito adequável à realidade dos hospitais filantrópicos, independente do seu tamanho, né? Então, esse valor ele vai dar direito. A gente vai ter uma carência também importante para que o hospital ele sinta-se acolhido pelo projeto. Então, ele vai ter uma carência aí bem confortável para a gente entrar no projeto, para a gente não só testar, né, mas também começar a colher os resultados dele. Então, essa carência vai ser bem bacana, que a gente vai estar passando para vocês. Ele vai ter um acesso com 20 usuários, né, que vocês podem distribuir entre as instituições. É um projeto, é um software totalmente em cloud, então ele fica numa nuvem da AWS, uma empresa super séria no conceito de segurança. Então, a gente vai estar bem assessorado em relação aos dados, né? É um projeto também, pessoal, ninguém vai olhar o dado do seu hospital, né? Vai ser totalmente sigiloso, né? Então, todo mundo que tem acesso ao produto, ele vai ver apenas o seu dado referente à média ou mediana ou outros dados estatísticos dos demais, né? Então, a instituição A não vai saber quanto que é o faturamento, por exemplo, da instituição B. Isso vai acontecer nos eventos que a CMB vai promover para a gente trocar experiência, isso se o hospital quiser divulgar, né? Mas é um projeto que garante esse sigilo, né? A princípio, a CMB vai ter acesso a tudo, mas tudo que eu digo também às médias, né? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. A princípio, é uma isenção de 6 meses, né? No lançamento aqui do nosso projeto, né? Para que a gente possa ter um pagamento de uma mensalidade absolutamente confortável para todo mundo, né? A gente pensou também nos hospitais participantes também entrarem na medida que o tempo for passando, né? Nesse contexto também, tá? Então, é bem simples, uma mensalidade, nada mais. A gente não vai ter implantação do software, nada disso. O software é muito fácil de ser utilizado. Você vai utilizar ele na web, no seu notebook, e você também vai ter um aplicativo móvel, né, para que você possa acompanhar os seus dados. Basicamente isso. Exatamente. Então, complementando os critérios de participação, é somente ser, né, um hospital com características filantrópicas, né, ou santas casas ou hospitais filantrópicos. Durante o projeto, a gente vai ter a necessidade do preenchimento, né, de dados e da proximidade, né, com a Ana como consultora para mostrar, né, para ela entender esses dados que vão ser repassados e, da mesma forma, para nós explicarmos, né, a nossa equipe explicar a parte de insights, então tem essa necessidade da proximidade com a consultoria e sobre as condições comerciais, como o Sócrates mesmo disse, para novos participantes, ou seja, quem não era do projeto 50+, a gente, né, teria a isenção nesses primeiros 6 meses, a partir de setembro, então, que iniciaria a mensalidade de R$400. E para os participantes do projeto, que já fazem parte do projeto, a gente tem essa redução da mensalidade também para R$400. E como participar, né? A pergunta principal aqui. A gente tem uma landing page do projeto em fila, que está na página da CMB, então vocês colocam cmb.org.br/infila, tá? A gente tem, no final da apresentação também tem um QR Code para vocês já acessarem diretamente. E lá tem uma parte que trata sobre cadastro, né? Participe do projeto, cadastre-se, vocês vão preencher um formulário que
até mesmo o Sócrates, né, disse aqui sobre esse formulário, que são, primeiro é um formulário inicial para a nossa equipe comercial entrar em contato, posteriormente vocês vão cadastrar os dados, né, da instituição para que a gente tenha acesso a essas informações que servirão para o projeto para a parte da fase de nicheamento de hospitais, tá? Então, a gente entra em contato com vocês e a gente, né, está à disposição também para agendamento de reuniões individuais para as demais tratativas e dúvidas sobre o projeto. Aqui a gente trouxe o nosso time, Mário, Ana Flávia, que é a consultora especialista, né, que vai ficar bem próxima dos hospitais, Sócrates, Kelly e eu, aqui na CMB, que estamos também à disposição para tratar com vocês sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham. E aqui, finalizando, a gente tem o QR Code, ele vai direto para a página do Infila, tá? E vocês também podem contatar a nossa equipe pelo e-mail suporte.infila@cmb.org.br. E lá a gente vai ter, a Ana tem acesso direto ao e-mail, ela pode responder as dúvidas por lá também, e a gente entra em contato com todos os que tiverem interesse. Maravilha, Gabi. Ana Flávia? Tem duas questões aqui no chat, vou pedir licença a vocês, se eu posso responder, e vocês aqui me ajudem, tá certo? Perfeito, então, perfeito. A Eliane elogia aqui a iniciativa da ampliação do projeto, e ela fala também da importância deles terem as fichas técnicas dos indicadores. Então, Eliane, dentro da plataforma, tem lá uma estrutura em que todas as fichas revisadas vão estar disponíveis para vocês, com os critérios de inclusão, exclusão, como é que a gente vai estruturar, qual é a finalidade de cada indicador, tá bem bacana a ficha revisada, e a gente vai discutir sobre isso também nos nossos momentos aí de conversa e reflexão. Sempre que vocês realizarem o seu cadastro, já está previsto que a gente vai agendar uma reunião específica para cada instituição, para a gente discutir também isso. De onde vai vir o dado, como é que a gente vai preencher, se tem alguma dúvida em relação ao indicador especificamente ou ao fluxo, tá certo? E o João, ele pergunta aqui, gente, se quem está no projeto 50+, vai continuar alimentando os indicadores, uma vez que eles tinham mais indicadores do que neste momento, né? A plataforma, vocês me ajudem aqui, relacionando o projeto anterior, mas a plataforma, ela está migrando também para um novo ambiente, em que a gente vai começar, João, agora, dentro desse novo momento, com esses 8, e aí depois a gente vai incorporando outros indicadores. É isso, né, gente? Ana, complementando isso aí, Ana, sobre o acesso, tá, João Luiz? Muito boa a tua pergunta. A gente percebeu que tem algumas instituições que usam o projeto anterior em seu dia a dia, né? Em suas reuniões de apresentação de resultados, etc. Então, a gente não quis parar o projeto anterior por conta disso. O que é que nós fizemos? Fizemos um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um copy-collie. Obviamente, esse segundo ambiente, como a Ana colocou, ele já está totalmente parametrizado para os 8, tá? Então, nós vamos centralizar o nosso projeto nos 8. Por enquanto, quem quiser continuar ainda usando a plataforma anterior, bem tranquilo. Alguns indicadores que são similares, nós já vamos importar automaticamente, inclusive, né, de um ambiente para o outro, para a gente não perder também esse histórico. Mas, a princípio, a gente vai focar, tá, no segundo ambiente. Alguém perguntou sobre o aplicativo móvel, né? Vai ser um outro aplicativo, tá? Vai ter a carinha do Infila, né? Novamente, o anterior também vai continuar para que vocês mantenham aí, pelo menos por enquanto, né, as reuniões de vocês, que vocês fazem, mas a gente vai migrar tudo para o segundo ambiente, tá? A ideia é que a hora que o Infila tiver maior que o 50+, aí a gente pensa em encerrar o 50+, correto, Sócrates? Pode ser, para nós é bem tranquilo a gente manter. O prazo para esta migração, a gente vai ver a evolução do Infila, acompanhar a evolução do Infila, e assim,
A hora que a gente entender, todos nós juntos, que o Infila ele já está maior que o 50 mais, o 50 mais é o tempo da gente concluir a migração de um para o outro. Mas a ideia é não prejudicar, em hipótese alguma, as instituições que até hoje têm aí no projeto dos indicadores 50 mais uma base de informações importantes. Perfeito, pessoal? É isso aí. A gente fica à disposição para mais dúvidas, mas a princípio é isso. Para quem já é no 50 mais, Sócrates, como vai ser a adesão? É importante a gente destacar isso, haja vista esse cadastro que a gente precisa que as instituições cuidem, né, para nos dar as informações que são iniciais e primordiais para um começo de excelência no processo. Então, a esse projeto não é um projeto em que os hospitais vão assistir conosco, pelo contrário, é um projeto em que os hospitais vão construir conosco, vão pôr a mão na massa para que a gente possa acompanhar aí a a evolução dos dados que a gente gera. Então, eh eh, os hospitais vão ter que se cadastrar mesmo nos endereços que a gente trouxe aí para vocês. E imediatamente a gente já libera já faz um contato, já libera o cadastro para que vocês cuidem dele, porque o cadastro, quanto mais rico e mais completo e mais bem preenchido, maiores as chances da gente alcançar, no menor espaço de tempo possível, os resultados almejados. Quem sabe, no Congresso CMP de 2023, a gente já tem uma grande reunião do Infila, apresentando os resultados, apresentando os dados comparativos e talvez os primeiros relatórios da Ana Flávia já permitindo vocês terem um subsídio significativo e importante para tomadas de decisão nos hospitais. Só para reforçar essa questão do projeto, né, dos 50 a mais, nesse questionário de participação, existe essa pergunta: você já faz parte do projeto 50 a mais? Para que a gente possa direcionar quem já faz parte, né, e quem são os novos participantes, tá? Então, nessa mesma landing page que a Gabi compartilhou com vocês, quem é do projeto também precisa colocar o participe para fazer essa inscrição. Uma nova inscrição, uma nova página, vamos chamar assim, né? É isso, pessoal. Então, Acho que é isso. eu agradeço demais. Eu vou passar a palavra aí para o Mário, para o Mirócles, para a gente concluir. Mas, em nome da MV, contem conosco. Nós temos a melhor tecnologia preparada para subsidiá-los aí em relação a dados. O Paulo me pergunta aí quase que semanalmente como é que está, exatamente pelo investimento também que ele faz no projeto. Do nosso lado, não vai faltar energia, não vai faltar empolgação aí para a gente executar, né? E juntos, no futuro, a gente tem muito dado, muito, né? Para poder fazer comparação de custos de produtos, para poder fazer o que a gente quiser no meio filantrópico, tá? Passo a palavra aí para o Mário, para o Mirócles, e muito obrigado, gente. Só antes do Mirócles e do Paulo falar, eu sonho, viu, presidente Mirócles, eu sonho com um dia que você vai ter uma apresentação para fazer do setor filantrópico, que ela está rica em dados, rica em indicadores que demonstram a eficiência, a força e a grandiosidade do nosso setor, viu? Então, o Infila vai contribuir muito para isso. Mais uma vez, muito obrigado, Mirócles, pela oportunidade de a gente evoluir dessa forma. E muito obrigado, Paulo. Vocês encerram o nosso evento, tá bom? Paulo. Agradecer. Paulo, você não está aparecendo todo. Você tem uma cabeça um pouco grande. Aí não está aparecendo. Vê se melhora. Agora melhorou um pouco. Sim. Poxa vida, eu estou no celular aqui em São Paulo, na MV. Olha aqui, ó, a MV aqui em São Paulo, que eu estou aqui, ó. Dizer para vocês o seguinte: isso
o Mirócles nos instiga, assim como eu instigo ele, com muitos sonhos. Só que a distância do sonho é a energia que a gente coloca para alcançá-lo. É um desafio. Eu vejo, ontem de noite eu estava jantando com um hospital filantrópico, e aí eles me dizendo assim, a gente está morrendo porque a gente tem os convênios, estão batendo na nossa porta todos os dias, querendo empacotar todas as nossas coisas, e aí eu estou tendo prejuízo em todos os pacotes de UTI que eu negociei. Aí eu disse, como assim? Não, porque a gente negociou os pacotes. Mas como é que vocês estão tratando esses pacotes? Então, a gente tem 3 UTIs e o paciente entra em qualquer uma delas. Aí eu disse, isso é falência absoluta. São coisas simples. Pacote não pode estar em lugar que tem conta aberta. Porque quando você faz uma UTI, o Mário conhece muito bem isso, né, Mário? A gente já teve experiências incríveis com isso. Uma conta aberta implica em nós gastarmos os medicamentos com transparência. Nós gastarmos os medicamentos mais caros para ter o melhor faturamento pelaquela conta. E uma conta aberta é nós gastarmos os medicamentos com menores custos e protocolos para a gente conseguir fazer com que aquele pacote dê certo. Isso nós temos aí em quase todas as nossas unidades. O cara tem lá uma UTI que mistura particular com SUS e com convênio. Gente, isso é fumo absoluto. Então, gente, eu garanto para vocês que, de mim, é um sonho que isso aconteça. A MV vai estar, independente de tudo, a MV vai estar comprometida. Eu vou estar o tempo todo instigando o Sócrates e o time com isso, e também vou estar instigando o Mário, o Mirócles. E, Mirócles, eu tive uma ideia aqui, que depois da reunião, se tu puder falar 5 minutos, para poder a gente ajudar nesse mundo aí dos 8 indicadores, porque na minha cabeça eu tenho convicção que muitos dos nossos clientes vão ter dificuldade em construir com o mesmo requisito esses indicadores. Então, será que talvez tenha uma oportunidade que a gente possa construir junto com as pessoas que vão ajudar aí? Obrigado. Só gratidão. Mudo, Mirócles. Tá mudo, Mirócles. Alguém tinha caçado minha voz aí. Foi você, Sócrates? Foi o ministro. De forma alguma, presidente. Foi o ministro. É brincadeira, mas é que ficou aqui sem condição aqui. Mas, Paulo, primeiro a gente sonha junto, mas a gente constrói junto, né, Paulo? Eu acho que a demonstração da MV, a demonstração da CNB nos últimos 3 anos foi de entrega, foi de demonstração realmente de realizações de sonhos. Então, esses sonhos nós vamos sim tornar realidade. Inclusive, Mário, você deu um prazo muito elástico para a Flávia. No Congresso, né? Vamos puxar isso para no Congresso, vai estar já aí bem mais ativo aí. Nós vamos colocar aí, demonstrar claramente os benefícios e as ações que nós trouxemos. Então, é só gratidão também, sabe? Estamos envolvidos aí, repito, mais uma vez, liderado aí pelo nosso diretor-geral, pelo Mário, tá? E vamos sonhando, o Mário sonha, inclusive, demais. Aí vem, manda embora, sabe? Né, Mário? Vamos sonhar aqui junto, aqui, pé no chão, né? Mas a gente tem, indiscutivelmente, as prioridades dentro da CNB, dentro desses sonhos, dessas realizações, dentro do projeto da CNB, e esse é o projeto, indiscutivelmente, está como prioritário, né, para que nós possamos entregar, e por que não dizer no Congresso e depois do Congresso, e esse ano entregar, de fato, aí, uma grande plataforma com informações, tanto para demonstrar, meu Mário, como você disse, nas nossas apresentações, como também
para nós levarmos, né, às instituições e demonstrarmos claramente, né, o que nós fazemos com pouco recurso que são repassados tanto pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pelos estados, pelo município, e por que não dizer, né, Paulo, você acabou de citar, pelos próprios convênios. Né? Essa relação é uma relação que nós temos que preservar, e eu sempre coloquei desde o início da nossa gestão a sustentabilidade de nossas instituições, para que nós possamos seguir com a nossa missão, né? A missão dos provedores, a missão dos diretores de nossos hospitais, e nós, como líder do setor, temos indiscutivelmente ter uma visão macro de preservar historicamente as instituições que há mais de 500 anos prestam serviço à população brasileira. Meu muito obrigado a vocês, um grande abraço. Se você quiser, Paulo, te ligo já de imediato. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Até breve, pessoal. Ótimo dia. Mari, você tá mudo. Você foi mais rápido que eu, pô. Você foi mais rápido que eu. Bota aí sua carinha. E aí, velho? Estou pensando aqui, os indicadores são top, mas eu acho que a gente vai ter muita gente com dificuldade de fazer aqueles indicadores. Não é dificuldade, Paulo. É dificuldade porque eu estou passando agora. Meu, que